Se tiver, que apareça alguém para avisar. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Vamos apenas meditar um pouquinho no que diz essa palavra. Josué, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1 até o 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Já está aqui no telão. Diz a palavra do Senhor. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou a Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte e de boa coragem. Vamos repetir essa primeira frase aí do verso 6. Ser forte e corajoso, de boa coragem. Amém. Pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Bora, irmãos. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores ou andares. Então somente ser forte e corajoso. Deus eterno, nosso Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e que eu seja apenas um instrumento usado por ti. Pai, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Assim nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É exatamente sobre ser forte e corajoso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. O capítulo 1 do livro de Josué, ele fala especificamente sobre o chamado de Deus para Josué. E você deve saber que tudo na nossa vida tudo na nossa vida faz parte de um chamado. Estamos aqui a princípio porque um dia o Senhor nos chamou.
Nós não podemos ter dúvida do chamado de Deus na nossa vida. Você não pode ter dúvida do chamado de Deus na tua vida. Jesus diz na sua palavra que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nós não podemos chegar até Deus se não for pelo chamado de Cristo Jesus. Ou seja, somos trazidos, somos chamados à presença de Deus. E Josué agora está num momento muito difícil, muito complicado da sua vida, porque substituir alguém como Moisés não era fácil. Deus chama Josué para substituir nada mais, nada menos do que Moisés, o maior líder que o povo de Israel teve. Não era fácil, se tornava muito complicado na vida de Josué. Agora, o interessante é que no primeiro momento da conversa de Deus com Josué, é dizer a ele que Moisés está morto. Quando Deus chama Josué, Deus direciona a palavra, confirmando a Josué a morte de Moisés. E Josué precisava exatamente ouvir isso da boca de Deus, para não ter dúvida daquilo que tinha acontecido com Moisés. Então é claro que Josué sabia que Moisés estava morto. Ele sabia. Mas Deus queria fazer Josué entender isso, que aquela morte não tinha mais volta. Porque quem vivia e contemplava a presença gloriosa do próprio Deus, andando com Ele dia a dia, noite a noite, podia tão somente crer e ter uma convicção de que Deus poderia ressuscitar Moisés. Para Deus era natural, era simples ressuscitar Moisés. Mas quando Deus diz a Josué que Moisés, o meu servo, está morto, Deus estava sentenciando que aquela morte era definitiva. Não tinha volta. Agora, é claro que existem algumas situações que pode estar morto para os homens, mas não está morto para Deus. É claro que existem algumas situações que para nós como seres humanos pode ter finalizado, mas para Deus é apenas o começo. Só que neste caso, Deus estava sentenciando a morte de Moisés. Deus estava dizendo a Josué: Josué, o trabalho de Moisés acabou. Aquilo que eu chamei Moisés para fazer, finalizou, foi até aqui. O negócio agora é contigo. Só foi até aqui com Moisés. E às vezes tem situações na nossa vida que a gente fica insistindo, a gente fica querendo prolongar, e Deus está dizendo: olha, é somente até aqui. Tem situações que muitas vezes nós estamos querendo esticar, querendo insistir, e Deus está dizendo: só é até este momento. Não insista naquilo que Deus já ordenou o seu final. Não insista naquilo que Deus já disse que finalizou. E a gente precisa entender isso. Deus chega e diz: ó, já chegou, acabou, só é até aqui. Deus estava dizendo a Josué: Josué, agora chegou a sua vez. Agora chegou a sua vez de se levantar e assumir a postura que eu quero te colocar. Diz aí a pessoa que está do seu lado: assuma a postura que Deus te deu, meu irmão. Não tenha medo. Assume a postura. Deus estava dizendo: Josué, eu vou te colocar em uma nova posição, para que você possa ser o conquistador desse tempo que eu já declarei para o meu povo. Entenda isso, meu irmão. Chegou o tempo da igreja se levantar. Chegou o tempo da igreja se colocar de pé e assumir o posicionamento que Deus deu para ela. Chegou o tempo da igreja tomar um posicionamento de quem realmente ela é aqui neste mundo. Nós não podemos ficar acomodados diante do chamado de Deus para a nossa vida.
Nós não podemos nos acomodar diante daquilo que Deus já colocou como uma regra que eu e você precisamos cumpri-la. Os irmãos estão entendendo? Diz amém. Então é hora de tomar uma posição, de ser o conquistador da tua casa. É hora de tomar uma posição e ser o conquistador da tua família. É hora de tomar uma posição e ser o conquistador no teu trabalho, na tua empresa. É hora de tomar uma posição e ser o conquistador aonde você estiver, meu irmão. Porque você não foi chamado para ser apenas mais um. Você não foi chamado para ser apenas um como os outros qualquer. Você foi chamado para ser um filho de Deus. E filho de Deus, ele é conquistador. Aí talvez você até hoje esperou por alguém que você achava que fosse, mas Deus escolheu você. Talvez você tenha esperado por alguém que faça aquilo que Deus colocou para que você faça. Mas a responsabilidade agora é tua. A responsabilidade é tua. A responsabilidade, meu irmão, é da igreja. A responsabilidade de anunciar um mundo ao qual Deus veio colocar na nossa mão, um mundo salvo, um mundo lavado e remido pelo sangue de Jesus. A responsabilidade de anunciar esse mundo é nossa, é da igreja, é do povo de Deus. Então não coloque nas mãos dos outros aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para que você possa fazer. Eu vim aqui hoje para te despertar, porque nós somos a igreja. E para assumir uma nova posição, Josué precisava o quê? De força e coragem. Ninguém assume uma responsabilidade da qual nós temos, da qual Josué precisava assumir, se não tivesse força e coragem. Porque ser servo de Deus autêntico, ser servo de Deus que honre o nome do Senhor aqui neste mundo, como Ele está, tem que ter coragem, tem que ter força. Ou você pensa que ser crente é brincar de ser filho de Deus? Josué, seja forte e corajoso. Pergunte à pessoa que está do seu lado: está precisando de força? Está precisando de coragem? E Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque Josué precisava ser forte e corajoso para assumir a posição que Deus estava lhe colocando. Aleluia! Porque ele iria enfrentar lutas, ele iria enfrentar dificuldades, ele iria enfrentar inimigos, ele iria enfrentar situações pela qual muitos não aguentariam enfrentar. E para enfrentar situações difíceis na vida é preciso de força e coragem. Tem situações, irmãos, que é muito difícil de ser enfrentado se nós não tivermos a força e a coragem que um dia o próprio Deus colocou na minha vida e na tua vida. E a nossa vida com Deus não é fácil, mas a gente precisa entender que devemos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Repita comigo: forte e corajoso. Agora, sabe qual é o problema? E a gente tem notado muitas vezes na vida de algumas pessoas, aliás, de muitas pessoas dentro da própria igreja. Não estou me referindo aqui a esta igreja, mas num contexto geral. A gente tem observado, irmãos, é um bando de crente medroso. Um bando de crente que não tem coragem. E você vai entender porque que muitos crentes não têm coragem não tem coragem e vive com medo. Quando a gente avalia alguns tipos de crentes que temos visto na atualidade, podemos notar que cada vez mais encontramos crentes apagados. Crentes que não brilha o brilho de Cristo aqui neste mundo. Segura aí, meu irmão, que lá vai.
Porque nós precisamos assumir aquilo que nós somos. Nós precisamos assumir quem somos diante de um mundo cheio de erro e de pecado. A igreja não pode ser frouxa. A igreja não pode estar com medo. A igreja foi levantada por um Senhor Deus Todo-Poderoso, que é forte, tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está conosco. Aleluia. Crentes sem luz, sem brilho, que nem mesmo conseguem ser percebidos como cristãos verdadeiros e autênticos. Crentes que têm medo, não têm coragem, até de dizer que é crente quando estão na roda de outras pessoas que não são crentes. Isso se deve a diversos comportamentos que muitas vezes temos, e quando tem esses tipos de comportamentos, falta força e coragem. E descobrir esses comportamentos destrutivos é muito importante para que haja mudança. Descobrir esses tipos de comportamento é muito importante para que o fervor volte na vida daqueles que querem ser crentes fervorosos, corajosos, sem medo. A gente precisa descobrir isso para cumprir a nossa missão no mundo cheio de erros e pecados. E temos que refletir sobre esses comportamentos que têm destruído muita gente. Que comportamentos são esses? Que comportamentos, muitas vezes, crentes, servos de Deus têm, que lhe deixa frouxo e sem coragem? Qual é o comportamento que eu ou você temos que muitas vezes nos deixa com medo? O primeiro deles é falta de intimidade com Deus. Se nós não procurarmos ter intimidade com Deus, sempre vamos ser crentes medrosos e sem força. Intimidade com Deus é preciso ter se nós queremos ser corajosos e cheios de forças para continuar no posicionamento que um dia Ele, o Senhor, nos deu. Aleluia! E a Bíblia nos ensina lições fortes sobre a intimidade com Deus. No Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Escute, Deus não tem intimidade com qualquer um. Deus não tem intimidade com qualquer pessoa. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Ter intimidade com Deus é um comportamento que eu e você precisamos dia após dia. E a falta de intimidade com Deus nos leva a ser medrosos e sem força para continuar. Por favor, não fique com raiva de mim. Mas foi essa palavra que Deus me deu hoje. E não pense que isso não está falando comigo não, meu irmão. Se eu estou falando com você, é porque Deus também está falando comigo. Porque fomos chamados por Ele. Quem tem dúvida do chamado de Deus? Você tem dúvida do chamado de Deus? Não, irmãos. Então, se você não tem dúvida do chamado de Deus, seja forte e corajoso. Então, não ter intimidade com Deus, ou a falta de intimidade com Deus, é um comportamento que deixa muitos crentes medrosos. O grande problema de muitos atualmente é que veem Deus não como alguém que deve interagir de forma pessoal, ou de forma íntima, mas como aquele que está pronto apenas para lhe dar, para lhe fazer alguma coisa. E a gente precisa desse entendimento de querer essa intimidade com Deus, de querer estar mais próximo de Deus.
Eu sei que não é fácil. Não ter intimidade com Deus, irmãos, é a causa da falta de força e coragem de algumas pessoas. Segundo o comportamento que nos leva a não ter força e coragem, isolar-se da vida em unidade ou comunidade. Não existe essa questão de querer ser um crente isolado, ou de querer ser um crente em casa. Porque o que tem de crente vivendo sem a unidade e a comunidade, e depois que as igrejas começaram a transmitir os cultos, irmãos, culto online é para quem não tem condição de estar aqui. Se você tem condição de estar aqui, vai se acomodar. Meu pastor, isso não é com você, que eu sei que não é. Meu pastor está assistindo, já mandou aqui, estou assistindo, estou cultuando. Mas esse é um motivo que a live serve. Não para muitos, que simplesmente não vêm porque estão acomodados. Não querem uma vida em comunidade, e Deus não fez seus servos para o isolamento. Inclusive o conceito bíblico de igreja no Novo Testamento não é um conceito unitário, mas um conceito de unidade, comunidade. Esse é o conceito de igreja. Igreja é a comunidade de Deus aqui na terra. Você sozinho não é a igreja de Cristo. Porque tem gente, mas eu sou a igreja. Não, meu irmão, você é apenas um pedacinho e muito pequeno da igreja. A igreja somos nós, e muitos no mundo somos a igreja, e nós precisamos viver em comunidade, unidade. Diz aí para a pessoa que está dizendo, você é a igreja, meu irmão, mas não é sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Você é uma parte dela que sozinho não pode realizar a obra que Deus deseja para a sua vida. Por isso, o isolamento da vida em comunidade é um grave mal para a vida de qualquer crente que deseja servir a Deus verdadeiramente. E tem muita gente se ligando muito nas redes sociais e esquecendo da igreja, comunidade. Se nós não tivermos cuidado, as redes sociais isolam muita gente. Terceiro motivo que deixa crente fraco, sem força e com medo, é deixar a missão que Deus tem para a sua vida para quando der tempo. Josué, levanta. Moisés está morto, é definitivo, não tem mais volta para ele, agora a responsabilidade é tua. E a pessoa, se Josué disse, Deus, quando eu tiver um tempinho, eu assumo. Quando der, eu direciono. Não, meu irmão. Quando Deus diz levanta, é porque Ele está dizendo, é agora. Assuma o que eu estou lhe dando agora, e faça o que eu estou mandando agora. Agora quem vai protelando, quem vai postergando, né? Que palavra bonita, hein? Postergando, deixando para lá. Vai ficando fraco e medroso. O tempo tem sido, irmãos, a moeda mais valorizada em nossos dias, e não é à toa que cada vez mais pessoas têm preferido dedicar todo o seu tempo aos estudos, dedicar todo o seu tempo ao trabalho, dedicar todo o seu tempo ao entretenimento, dedicar todo o seu tempo a muitas coisas que envolvem o ser humano neste mundo. E eu não estou dizendo que é errado de forma nenhuma, não me interprete mal, eu só estou dizendo que diante de todas as coisas que envolvem nós aqui neste mundo, Deus tem que estar em primeiro lugar.
Então não deixe para fazer as coisas de Deus para depois, por conta das coisas que são suas, terrenas. E quando eu falo isso, meu irmão, eu não estou dizendo que eu tenho que ir para a igreja para fazer isso, aquilo. Não, eu estou dizendo aqui, meu irmão, que vida cristã tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela começa em primeiro lugar na vida pessoal, na vida familiar. E depois Deus vai te trazendo para a obra. E seja na vida pessoal, familiar ou na obra, as coisas de Deus têm que estar em primeiro. Você está me entendendo? Motivos pelo qual muitos ficam fracos e sem coragem. Lucas 12:20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Isso é Jesus que está dizendo. Louco, se eu chegar para você e pedir a tua alma agora, o que tu tem feito por ela? Qual a vida que você tem dado à tua própria vida, agora, hoje? Em que situações espirituais a tua vida se encontra hoje? O que deixa crente medroso e sem coragem? Buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Infelizmente nós estamos vivendo num contexto contemporâneo que é muita gente assim. Eu vou para ali porque eu sei que lá tem uma profecia boa e Deus vai mandar uma profecia para realizar aquilo que eu desejo. Eu corro para ali porque eu sei que lá tem alguém que vai me dizer que eu vou ser bem-sucedido. E Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, mas a bênção de Deus, ela tem que ser acompanhada, primeiro quando buscamos o Deus da bênção. E quem busca o Deus da bênção em primeiro lugar, não precisa correr para ali ou para cá, porque a bênção vai lhe acompanhar, aleluia. Em todo lugar que tem alguém que tem o Deus da bênção como prioridade, pode ter certeza que a bênção está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Felizmente, irmãos, se você quer alguém que lhe direcione apenas as bênçãos de Deus para você, é só ligar a televisão. Tem canais exclusivos para isso. Alguém que só tem bênção e esquece de colocar o Deus da bênção. O que eles não sabem é que buscar a bênção de Deus antes de buscar o Deus da bênção é simplesmente pura perda de tempo. O que é que deixa crente fraco, ao invés de corajoso? Aliás, fraco ao invés de ter força, com medo ao invés de ser corajoso. Não conhecer o manual do próprio Deus para a sua vida. Desconhecem a palavra de Deus. E a Bíblia é chamada, irmãos, de alimento, mas muitos cristãos de nossos tempos não a têm encarado como seu alimento sólido. E isso ocorre simplesmente por falta de interesse. Essa palavra é alimento para a minha alma. Esta palavra é alimento para a tua alma. Esta palavra é o alimento que todo cristão precisa diariamente para ser forte e corajoso. Aleluia. Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
E nós precisamos conhecer o Deus que um dia nos levantou e nos colocou para sermos seus filhos neste mundo, mas assumir responsabilidades de ser alguém que honre o seu nome aqui na terra. E para isso nós precisamos de força e coragem. Então, meu irmão, dedique-se ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! E tem aqueles que negligenciam as práticas espirituais. E as práticas espirituais são as armas que Deus nos deu para que estejamos sempre firmes e fortes para as batalhas que nós temos no dia a dia. E isso ocorre porque não existe dedicação ao estudo da palavra. Não conhecem o que se diz e chamamos como oração. Negligenciar as práticas espirituais é negligenciar o conhecimento da palavra, é negligenciar a oração, é negligenciar o jejum, é negligenciar a adoração, é negligenciar as práticas que são dadas a cada um de nós para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na nossa vida. Não negligencie a tua vida com Deus. E vida com Deus tem que ter conhecimento, tem que ter joelhos dobrados falando com Ele, tem que ter jejum se consagrando para um enchimento do Espírito Santo, e tem que ter adoração. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não está procurando coisas e coisas, Deus procura adoradores. Não negligencie as práticas espirituais. Uma outra coisa que deixa crente sem força e com medo é não aceitar que a vida cristã tem suas dificuldades. E uma das dificuldades da vida cristã é exatamente essa: aceitar o que muitas vezes Deus está falando. Nós estamos vivendo esse tempo, porque aceitar aquilo que é bom, aquilo que é de bênção é maravilhoso, e a gente sabe que Deus tem o que é bom, tem a bênção, mas nós não podemos negligenciar aquilo que nos traz sustentação, que é uma palavra de Deus que nos enraiza e nos cria base na pessoa de Jesus Cristo. E mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo chamados por Deus como Josué foi, a gente sabe que tem luta e tem dificuldade. Se alguém te chamar para um lugar aonde você só vai receber palavra de bênção, você pode ter certeza que você vai até certo tempo, mas vai chegar uma hora que a luta vai chegar, a dificuldade vai bater à tua frente e você não vai saber como lidar com tais lutas e dificuldades. As lutas existem. As dificuldades existem. Mas temos um Deus poderoso, irmãos, que nos fortalece a cada dia. Temos um Deus que está conosco presente dia após dia. E dizendo para mim: não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. E tem aqueles que zombam de Deus. Será que tem gente que zomba de Deus na igreja? É claro que a maioria das pessoas de forma alguma acredita que zombar de Deus não existe. Mas não é isso que fazem quando prometem algo a Deus e não cumprem. Irmão, se você prometer algo a Deus e não cumprir, você está zombando dele. Infelizmente, as pessoas zombam de Deus sem saber.
Fingem ser religiosos e não são. Fingem ser fiéis e não são. Quando aceitam o pecado como algo que faz parte das suas vidas, isso é zombar de Deus. Zombar de Deus é cavar para si mesmo uma cova de destruição, pois Deus não se deixa zombar. Olha o que diz Gálatas 6:7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quer ver um exemplo de zombar de Deus? Senhor, nunca mais eu vou ouvir música do mundo. Não vou nem perguntar quem ouve. Porque para muitos crentes, irmãos, ouvir música mundana é normal. Fazer o quê? Zombar de Deus. Vamos para frente. Vou fazer o quê? Achar que suas opiniões são mais importantes do que a Bíblia é uma outra coisa que deixa crente fraco ao invés de forte, com medo ao invés de corajoso. Achar que suas opiniões são mais importantes do que a Bíblia. Na era das redes sociais, a opinião, irmãos, é algo que está cada vez mais forte. Nas redes sociais vale aquilo que um acha ou outro acha. O que você acha está certo, o que você acha também está certo. Não importa o que a Bíblia está dizendo, é o que eu acho, é o que eu penso. E assim as pessoas vão tocando a sua vida. Não, meu irmão, não é o que eu acho, nem o que você acha. Se nós fomos chamados por Deus e temos uma terra prometida a entrar, e essa terra prometida para mim e para você hoje é o céu, então não é como eu acho, como você acha, é como a Bíblia diz. E ela me diz que para ir para o céu eu preciso conduzir a minha vida pautada por ela. A gente precisa deixar de achismo. Pastor, eu acho que isso é assim. A Bíblia diz o quê? Mas eu acho que aqui é desse jeito. E a Bíblia diz o quê? Tem até um dizerzinho aí que diz, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. O problema é real. Aí cada um medite na sua vida. Como eu estou meditando na minha, tenho os meus erros, as minhas falhas? Tenho. E todo dia eu digo, Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Tenha misericórdia de mim. Irmão, chega um determinado tempo que a gente vai amadurecendo e na real é envelhecendo mesmo. Amadurecer é uma palavra bonita, né? Mas a realidade é que todos nós, dia após dia, estamos ficando mais velhos. Eu disse até lá na igreja um dia desse, eu disse, irmãos, quando eu cheguei aqui em Petrolina, eu tinha 18 anos de idade. E um dos meus desejos era um desejo que eu acho que quase todo mundo tem, se não todos: ficar rico. Irmão, eu queria ser rico. Queria ser rico. Mas era aquela riqueza do homem, né? Até para namorar era difícil, né? Porque você só andava a pé, coitado. Não, vou ser rico. Aí comecei a trabalhar, e você vai trabalhando, vai se cansando, a idade vai chegando. Chega um tempo como o de hoje, eu digo, não tem mais jeito. Acabou o tempo. Aí sabe o que a gente vai aprendendo quando você vai amadurecendo na vida? É que a riqueza, irmãos, que arde dentro de mim, e que eu fico emocionado,
essa riqueza que a gente vai tendo experiência do céu. Aí você vai tendo um entendimento como Asaf teve um dia. Ele olha para cá, olha para isso. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado você querer rico, não. Se você tem dado trabalho, se Deus lhe abençoar, seja rico. Agora não esqueça de mim, que o negócio está indo muito para frente e o negócio está ficando distante. Mas essa é a realidade, irmãos, essa riqueza. É por isso que a palavra de Deus diz: louco, tu está procurando tudo para ser isso, ser aquilo. E o céu? E o céu, irmãos? Você já parou para pensar o que é o céu para você? Então essa riqueza que eu e você temos, ninguém pode tirar a não ser você mesmo. Porque é uma riqueza que não é no campo horizontal, mas é uma riqueza celestial. E essa riqueza tem que arder dentro de mim, dentro de você, e saber que Ele é o dono da nossa riqueza. Aleluia. Aleluia. Riqueza que vem do alto. Então não é a minha opinião, nem a sua que importa, irmãos. O que importa é o que a Bíblia diz. E por último, amizade com o mundo. Quer ter amizade com o mundo? Vai ficar fraco. Vai ficar com medo. Porque o mundo nos deixa fracos e medrosos. Ser luz para o mundo e sal para este mundo é a minha e a tua missão. É a nossa missão dada pelo Senhor Jesus. Então quem é luz para este mundo, quem é sal para este mundo, como disse Jesus, não pode ter amizade com o mundo. Mas hoje cada vez mais muitos crentes têm buscado essa amizade mundana, uma aproximação perigosa e destruidora com suas práticas infrutíferas, suas práticas culturais. Quando eu falo, irmãos, amizade com o mundo, eu estou falando de pessoas, porque tem pessoas que faz parte do nosso vínculo de amizade, e se você não tem nenhum risco de se envolver, nenhum problema. São pessoas que elas precisam ver em mim e você a luz de Cristo. Eu estou falando, irmãos, dessa amizade do mundo, de olhar para as situações do mundo e achar que é normal e é bom, ou não tem nada a ver para você. Pastor, seja mais claro, você agora. Nós estamos no mês de maio. Depois do mês de maio é mês de junho. No mês de junho tem o que, irmãos? Está sendo montado já o palco. E diz que esse ano vai ser de rachar o trem. É, irmãos. São João. Aí tem um farnizinho, né? Farnizinho. Irmãos, é a época que a igreja sofre. Sabe por quê? Porque para muitos é normal. É normal. Eu vou só uma noite. Eu vou só duas. Não, irmãos. Nós não precisamos do São João, nós precisamos de Jesus. Olhe, no meu contexto cultural, antes de me converter, a festa que eu mais gostava era São João. Ah, meu irmão, eu era um pé de forró, onde tinha um. Passei a noite todinha dançando forró com essa daí, não perguntei nem o nome dela, porque o meu interesse era dançar. Perguntei nem o nome. Aí, porque eu nem perguntei o nome, ela se apaixonou. Aí, foi atrás, não tem jeito, não é esse que eu quero. Só que o plano e o propósito de Deus era, não vai ficar aí.
No dia 25 de maio de 97, chegando no São João. Quem quer aceitar Jesus? Oh, aleluia! E eu fui, irmão, eu fui. Mas eu saí de lá pensando, e agora? O São João vai começar. E agora? O que é que eu faço? E agora? É que agora tem uma nova postura. Agora eu fui levantado para ser diferente. Agora eu vou ter que vencer a mim mesmo. Agora eu vou ter que vencer as minhas vontades para fazer a vontade daquele que me chamou. Aleluia! Não precisamos da amizade do mundo. Não precisamos. Você está me entendendo? Diz amém. Então ser forte e corajoso. Por que nós devemos ser fortes e corajosos? Corajosos? Porque há uma missão a ser terminada, há uma tarefa a ser concluída. A missão que Deus me deu e que Deus deu à igreja precisa ser concluída. Da missão iniciada por Moisés, e a parte que ficou a cargo de Josué não era fácil, por isso ele precisava ser forte e corajoso. Aí Deus diz: porque tu farás este povo herdar a terra. E da missão que foi dada para a igreja, a parte que ficou a nosso cargo, para mim e para você, também é extremamente difícil. Sei que não é fácil, e a dificuldade que muitas vezes nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar e cuidar da nossa família, amar ao próximo, zelar pelos nossos irmãos na fé, curar as ovelhas feridas, dispersas, confusas, evangelizar o mundo. Nada disso é fácil, mas é uma missão dada, e missão dada para a igreja tem que ser cumprida. Missão dada para um povo que se levantou em nome de Jesus tem que ser levada a sério. Vamos ficar de pé. Ministério de louvor, venha para cá. Aleluia. Para que nós devemos ser fortes e corajosos? Para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei do Senhor. E não foi fácil para Josué dizer ao povo que tinha que seguir a lei do Senhor. Não é fácil, irmãos, não é fácil para mim e não é fácil para você. Não é nada fácil para nós mantermos no centro da vontade de Deus. É difícil, mas temos que ser fortes e corajosos, porque dentro desta vontade que Deus colocou para mim e para você, tem muitas coisas que vêm ao nosso redor para nos tirar dessa vontade. Mas não esqueça, Deus está contigo, Deus está presente, Deus está conosco. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor pela sua palavra. Aleluia. O pastor me diz: quando eu devo ser forte e corajoso? Quando? Agora. O tempo é agora. E como eu devo ser? Crendo nas promessas do Senhor para a tua vida. Eu preciso ser forte e corajoso para tomar a maior e melhor decisão que a maioria que está aqui já tomou.